Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do tutorial gratuito Planta Baixa 2D no AutoCAD 2017. Eu sou o Kleber Reis, professor de CAD, e no tutorial de hoje nós vamos aprender a continuar o desenho da videoaula anterior, só que hoje nós vamos ver como fazer os cortes, a fachada e a locação. Vamos lá? Aqui então está o desenho que nós realizamos na videoaula anterior, que é a nossa planta baixa, e agora nós vamos fazer o corte, vamos analisar o desenho que estamos seguindo. Então aqui eu tenho uma planta baixa, aqui, tá vendo? Passa a linha de corte, ela passa bem próxima da bancada e também pega um pedacinho dessa janela aqui embaixo. Tá? Esse é o corte que nós vamos desenhar agora. E eu quero aproveitar para explicar algumas coisas desse corte. Olha só, o pé direito, essa parede interna, ela tem 3,30 m de altura. Eu tenho aqui 60 até o peitoril da janela, mais 1,40 m da janela e depois mais 1,30 m até chegar aqui na altura, o pé direito, tá? O telhado é de duas águas. No caso, a altura do telhado acima da laje, aqui não tem laje, tá? Mas a altura aqui seria de 1,10 m. Então, ele estaria a 4,40 m de altura aqui na cumeira, aqui, ó. Tá nesse ponto aqui, tá certo? O que mais nós temos aqui? A bancada tem 1,05 m de altura. Tem uma paredinha aqui, ó, de 15 centímetros. Tá? E tem uma pedra em cima e essa pedra tem... vamos ver aqui quanto tem essa pedra. 5 centímetros. Tá? Tem essa pedra. Aqui no piso, ele está a 10 centímetros. Tá? O nível dele é 10 centímetros. E depois aqui, passando para a varanda, nós temos 3 degraus. Tá? Ele está, o nível dele seria 42 centímetros abaixo. Então, a altura desse degrau aqui é 18 centímetros, desse degrau é 18 centímetros e desse degrau aqui é 16 centímetros, tá? O que mais nós temos aqui? Bom, essa parede aqui, vamos ver quanto ela tem de altura. Na verdade, vai ser o final do telhado, ela está com 276 centímetros ali. Então, é esse corte que nós vamos fazer. Para isso, nós vamos usar o comando Construction Line para marcar as paredes, tá? E fazer algumas marcações. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso desenho, eu vou fazer uma linha aqui, que vai ser a linha de corte. Essa linha eu vou colocar na Layer 0, porque depois eu vou colocar traço e ponto nela, que essa linha é traço e ponto. Vou passar uma linha aqui. Essa vai ser minha linha de corte. Por enquanto, ela vai ficar como linha contínua e depois a gente faz a alteração nela, tá? Vou mover isso aqui, só chamar o comando Move, colocar um pouquinho para dentro, porque essa janela aqui também aparece lá no corte. Tá? Então, a linha de corte passa dentro dessa janela e dentro dessa outra janela. E a direção do corte está para a esquerda. É como se eu estivesse em cima da linha de corte, olhando para frente. Tá? Como se eu estivesse em pé em cima dela. Tá? Então, vamos lá. Nós temos que marcar aqui o corte A. Para isso, nós vamos usar esse comando aqui, que é o Construction Line. Esse aqui, ó, o atalho dele é XL. Aqui na linha de comandos, eu vou escolher linhas na horizontal. Tá aqui. E agora eu vou clicar nos pontos, nos endpoints, né? Ou em algum ponto que eu possa marcar o que eu quero fazer no meu corte. Então, primeiro, eu quero marcar as paredes aqui, ó. Então, eu clico aqui nesse endpoint. Nesse endpoint, ele vai fazer linhas infinitas. Olha aqui do lado. Eu quero marcar também a bancada, porque pelo corte eu vejo a bancada. E aqui depois eu tenho uma linha de 15 centímetros. Depois eu faço a cópia aqui, que é a paredinha que nós temos ali de 15 centímetros. E a pedra em cima tem 25 centímetros. O que mais eu tenho que marcar? Esse pilar aqui, então eu vou pegar pelo quadrante. Aqui. Quero marcar esta parede aqui também, que eu vejo pelo corte. Quero marcar aqui também o final da varanda. Tá? Então, eu vou pegar aqui o quadrante desses pilares aqui.
Acredito que seja só isso. Eu poderia marcar também a escada, mas a escada, como fica mais fácil, eu não vou marcar ela agora, tá? Então, por enquanto, é só isso. Tá aqui, ó. Vou dar um ESC e agora eu vou fazer esse corte do lado, pode ser direito ou esquerdo, tanto faz. Para isso, eu vou passar uma linha aqui na horizontal, só chamar o comando line, fazer a linha, e vou usar o comando offset, então O Enter, a distância vai ser 330, que é o pé direito. 330 Enter, clica aqui nessa linha e clica do lado de cima dela, certo? ESC para sair do comando. Agora o comando trim, então TR Enter, você vai selecionar desta forma, clica aqui no espaço vazio, arrasta o cursor até o espaço vazio do outro lado. Enter novamente e faz a mesma coisa. Olha o que aconteceu. Todas aquelas arestas, né, que ficaram para fora do meu corte, agora sumiram. E agora eu vou rotacionar esse desenho. Então, ESC, seleciona o desenho, clica, pode ser nesse grip aqui, quando eu falo grip é esse quadradinho vermelho, então clica nele, barra de espaço uma vez, vai chamar o comando Move, barra de espaço outra vez, vai chamar o comando Rotate. E aí você gira o cursor para o lado de baixo, leva para o lado de baixo para rotacionar o seu desenho. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui no seu corte, então, aqui esse é o pilar da varanda. Depois a gente tem que mexer na altura dele, porque os 3,30 metros é aqui dentro, tá? Depois a gente mexe na altura dele. Então, esse aqui é o pilar. Essa aqui é a parede, tá? Que divide a cozinha da varanda. Depois nós temos aqui, esse aqui é o pilar que passa no meio da bancada, certo? E essa aqui é a pedra, a paredinha que nós temos da bancada, certo? E aqui é a última parede já no dormitório. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir algumas coisas aqui dentro, como, por exemplo, a bancada. Vamos começar pela bancada? Então, a bancada aqui, ela tem... Isso aqui é uma pedra que passa aqui. Então, essa linha, eu vou colocar, fazer uma cópia dela de 15 centímetros para a esquerda. Offset, 15, essa linha para o lado de dentro, tá? Que é uma paredinha que tem ali. A bancada está a 1,05 m de altura. Então, vamos lá. Offset, distância 105. Clica nessa linha, clica do lado de cima e depois clica nessa linha, leva para o lado de cima, digita 5 Enter. Tá? Bom, ESC para sair do comando. Essa bancada, ela vem até essa parede aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Comando trim, Enter. Enter novamente para chamar o Select All. Então, vou começar por aqui, tira essa linha, aqui, tira essa linha aqui, certo? Aqui ela continua, só que eu não visualizo ela dentro do pilar. Aqui ela continua, então eu vou tirar esse pedaço aqui. Como essas duas linhazinhas aqui não cruzam nenhum limite, com o trim eu não consigo tirar elas. Depois que eu sair do comando trim, basta apagar essas linhas, tá? E aqui eu posso também aproveitar e tirar esta linha aqui de cima. Aqui embaixo eu vou ter... Não, aqui eu consigo apagar com o trim, certo? E aqui também essas duas linhas aqui em cima. E aproveito aqui no meio da bancada e vou tirar essa linha aqui também. Então aqui eu já tenho a bancada no meu desenho. Tá certo? Deixa eu dar um ESC e agora eu vou deletar essas duas linhas que aparecem aqui. Bom, o que mais nós temos que fazer aqui? Marcar as janelas. Bom, então agora nós vamos fazer essa janela aqui, nessa parede. Vamos lá para o nosso desenho, só para entender a janela. Essa janela é essa aqui, ó. Tá? Então, o peitoril dela tem 1,10 m, ela tem 1,20 m de altura e 2 metros de largura, como mostra a cota aqui. Então, para isso, nós vamos usar o comando offset. Então, vamos lá. O Enter, distância 110, que vai ser o peitoril. Clica nessa linha, clica do lado de cima aqui. Tá? Ela está aqui. Depois, dentro do mesmo comando offset, clica na linha,
clica do lado de cima e digita 120, que é a altura da janela. Pronto, ESC para sair do comando, tá? E agora com o comando trim, ó, TR Enter, vou selecionar como limite essas duas linhas. Então, clica nas duas linhas, Enter, e agora vou arrastar o cursor, pegando essas duas linhas, essa e essa linha aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu já tenho a marcação da primeira janela. Com o comando trim, então TR, Enter, Enter, eu consigo abrir esse espaço e depois fazer a linha da janela aqui. Posso até colocar essas linhas dentro da layer janelas. Tá? O que mais nós temos aqui? Na verdade, eu deveria colocar todo esse desenho dentro da layer cortes, mas depois a gente altera aqui. Aqui nós temos outra janela. Aqui, ó. Então, essa janela, o peitoril dela é 60 centímetros, ela tem 1,40 m de altura. Tá? Essa janela, se você não está lembrado, é essa aqui, ó. Aqui o corte passa aqui, o peitoril é 60, tá? A largura dela é 1,20 m e a altura da janela é 1,40 m. Então, isso aqui é a largura, altura e o peitoril, acima do piso. Então, vamos lá, 60 centímetros. Comando Offset, distância 60, clica nesta linha, clica do lado de cima, depois clica nesta linha 140 para cima, ok. Sair do comando, TR, Enter, seleciona essas duas linhas como limite, Enter, e agora clica nessas duas linhas, eu arrasto o cursor para cortar, aparar aquele pedaço de linha. Comando TR, Enter, Enter, que é o trim. E agora eu quero tirar essas duas linhas aqui. Tá? O que mais nós temos aqui no desenho? Acho que agora nós podemos fazer o telhado agora, né? Então, depois eu faço as janelas aqui, depois tem o degrau aqui também que a gente tem que fazer. Tá? Mas vamos fazer o telhado agora. Esse pilar, como eu disse, ele está a 1,10 m acima do pé direito, dos limites da parede aqui. Então, para isso, eu vou aumentar 1,10 m nessas linhas aqui. Para isso, eu vou chamar o comando Lengthen, que eu falei na aula anterior. O comando Lengthen é esse aqui, ó. Tá vendo? Lengthen, o atalho dele é LEN. Lengthen, opção delta na linha de comandos, 110 vai ser a distância, clica nesta linha, clica na outra linha e ESC para sair do comando, ele aumentou 110 unidades aqui. Tá? Agora eu posso, nesse caso, fazer uma linha lá em cima. Então, comando Line e faz uma linha aqui. Bom, como fazer o telhado então? Posso, inclusive, se eu quiser agora, tirar essa linha aqui, ó. Posso deletar, selecione e deleta, tá? E aqui eu vou fazer uma linha para fechar essa parede aqui, ó. Aqui e do outro lado também. Então, o Enter duas vezes, quando você está dentro de um comando, ele sai do comando e depois ele começa o comando novamente, quando você pressiona o segundo Enter. Então, comando Line. Esse Line, ele vai pegar dessa ponta aqui. Deixa eu desativar o F8, que é o orto. Vou colocar aqui. Enter para sair do comando. Enter para entrar nele novamente. E agora até aqui. Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu telhado. Só que aqui ele tem que encontrar nessas linhas. Eu posso usar o comando Fillet aqui. Tá? Com o raio 0. Então, F-Enter, Fillet. Clica aqui. Pronto, vai encontrar lá em cima. Tá certo? Essa linha, ela tem que encontrar com essa outra linha para eu saber a altura, tá, desse pilar aqui. Tá certo? Só que aí esse piso aqui é mais rebaixado e depois a gente coloca a parte de baixo aqui. Então aqui eu vou chamar o comando Extend, o atalho é EX. EX, Enter, o limite vai ser esta linha aqui, Enter, e agora eu clico nessa outra linha, tá vendo? Vai encontrar com ela aqui, ó. E agora eu posso chamar o comando Trim, então TR, Enter, Enter, tirar essas duas linhas aqui. Inclusive eu posso deixar desse jeito aqui, ou se você quiser colocar como está aí na sua planta baixa, que a gente está seguindo de modelo, faz uma linha
saindo daqui até encontrar a perpendicular nessa outra linha. Para encontrar a perpendicular, Shift o direito do mouse. Cadê a perpendicular? Está aqui. E aí você clica na perpendicular aqui, ó. Com o comando Trim, você consegue tirar esta linha aqui, ó. Tá certo? Bom, então nós temos isso aqui. Tem o beiral também. Vamos ver lá no outro desenho. Dei um ESC aqui para sair. Vamos ver de quanto é o beiral aqui, ó. Nós podemos usar o comando Lengthen para continuar ela aqui. Então, olha só, DI Enter vai ser daqui até aqui. Então, eu tenho de beiral aqui, ó, a distância, 50 centímetros aproximadamente. Vamos colocar ali 50 centímetros, depois tem a telha, tá? Que vai dar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Desse lado aqui, era 30 centímetros, não era? Que a gente colocou ontem. Deixa chamar o comando DI para certificar aqui, ó. Isso, 30 centímetros. Então, 50 centímetros de um lado e 30 centímetros do outro lado. Vamos ver aqui, ó. Aqui está com 14, tá? 15 mais ou menos. Depois deve ter mais 15 aqui. Então, eu vou colocar com 25 desse lado e 45 do outro lado. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Comando Lengthen, L-E-N, opção Delta, 45, Enter. Clica nessa linha, tá aqui, certo? E agora, ESC, Lengthen novamente, distância, Delta, né? A primeira opção Delta, distância 25, Enter, clica aqui, tá certo? E agora eu preciso juntar essas duas linhas para elas se transformarem em uma só e eu fazer um offset. Para juntar essas duas linhas, vou chamar o comando Join. O comando Join é esse aqui, ó. Comando Join. Então, vamos lá. J-Enter, o atalho dele é J, ou clica lá, clica nesta linha, clica nessa outra linha e o Enter. Observa que agora ela se transformou numa linha só. Comando Offset, distância 5, Enter, clica nesta linha, clica do lado de cima dela. Tá? E aqui agora eu posso fazer uma linha fechando aqui, ó. Então, duas linhas aqui, certo? Pode... Opa, não foi no endpoint. Deixa eu deletar, comando line. Eu quero desse endpoint até esse endpoint aqui. E essa linha de cima eu vou aumentar 5 unidades para cada lado. Por isso eu coloquei 45 de um lado e 25. Com os outros 5 vai dar a distância que está lá na planta. Então, aqui no caso, comando Lengthen novamente, opção Delta, distância 5. Clica nessa linha de cima, clica nessa outra linha de cima aqui, pronto. E agora saio do comando ESC, quer dizer, comando ESC não, ESC para sair, comando Offset, distância. Vou colocar 3, que seria a telha, clica nessa linha e clica do lado de cima dela. E agora eu vou fechar aqui com o comando Line. Aqui até aqui, do outro lado também. Olha só, daqui até aqui. Pronto, então eu tenho o meu telhado. Claro que lá na sua planta tem uma telha desenhada. Você, inclusive, pode desenhar aquela telha se quiser, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, que é mais tranquilo, mas a telha também é tranquilo de fazer. Bom, o que mais? Então, falta fazer a janela. Primeiro eu vou criar uma layer chamada Cortes. Vou chamar aqui o atalho LA, Enter. Vou criar uma layer chamada Cortes. Pronto, já criei a layer. Vou colocar isso aqui na cor... Pode ser na cor azul. Ok. Então, vou selecionar tudo isso aqui e colocar na layer Cortes. Por isso, ele vai ficar na cor azul aqui. Bom, aqui eu tenho que fazer as janelas. Então, vou ativar a layer Portas e Janelas. Então, comando Line, daqui até aqui. Aqui até aqui também. Deixa eu já fazer do outro lado aqui. Então, estou no comando Line, Enter novamente para chamar o comando Line, porque foi o último. E daqui até aqui. Comando Offset. Então, Enter, distância 6. Clica nessa linha, clica do lado esquerdo, clica nessa, clica do lado direito. Aqui o mesmo caso. Clica nessa linha do lado esquerdo, clica nessa e clica do lado direito em qualquer lugar para fazer as janelas. Bom,
agora nós temos que fazer aqui os degraus, né? Aqui, esse piso ele tem 10 centímetros, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Comando line, aqui eu vou descer, eu tenho que voltar para a layer cortes. Então vamos lá, comando line, clica aqui, 10 centímetros para baixo em linha reta, por isso eu tenho que ativar o F8, que é o orto. Então 10, aqui ó, e clica lá na frente. Aqui é o mesmo caso, só que nesse caso aqui são 52 centímetros, que é o 10 de piso, tá? E tenho aí mais 2 degraus e tira 6, né? Porque o último degrau aqui entrando para casa, ela tem 16 centímetros. Então aqui vai ser o seguinte, aqui vai ser comando line, então aqui vai ser nessa linha 52 centímetros. E deixa eu colocar um pouco para frente aqui do nosso pilar. Está aqui. Essa linha, inclusive, eu posso cortar ela com trim. Então, vamos lá. TR Enter. Enter novamente. Vou tirar essa linha aqui. Essa aqui eu vou deletar. E quero que essas duas linhas elas cheguem até essa aqui. Para isso, eu vou chamar o comando Extend. EX Enter. Clica aqui. Enter. E seleciona essas duas linhas, arrasta, seleciona as duas linhas, tá? Essa é a minha varanda. Então vamos lá. A varanda aqui, eu tenho comando line, L Enter, coloco o cursor nesse endpoint, desce para baixo, desce, né? Desce tem que ser para baixo, em cima desse tracejado, 16 centímetros. Então vou digitar 16 Enter, e agora eu tenho aqui, ó, 30. Ele vai descer 18 centímetros, 30 e aqui mais 18 centímetros. Pronto. Aqui eu tenho o degrau, essa é a minha varanda, tá certo? Então eu tenho um degrau de 18 altura, outro de 18 e outro de 16 até entrar pela porta aqui. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Eu acredito que não. Tá, então aqui eu já tenho a bancada, a pedra, escada, janelas. E esse é o corte A. Tá? E agora nós vamos lá para o corte B. Bom, então aqui nós temos o corte B agora, o corte BB. Aqui na planta baixa, o corte B passa aqui, ó. Tá vendo? Esse é o corte B, tá? Ele passa dentro dessa janelinha aqui na área de serviço, ó. É aqui que ele vai passar. Tá, vamos lá para a nossa planta então. Deixa eu fazer uma linha aqui, onde vai passar o corte B. Vou voltar aqui para Layer 0. Tá, fazer uma linha aqui. Essa linha ela vai ficar na horizontal, indicando o meu corte. Depois a gente configura e a linha faz a seta, a direção. Deixa eu mover um pouco para cima, aqui. Então, essa linha de corte vai passar aqui. Essa vai ser minha referência. E aí eu tenho que marcar, então, nesse corte, o que vai aparecer nele, que no caso seria, vamos analisar pela planta baixa. Eu tenho essa parede aqui, tá? Que eu tenho que marcar. Essa porta, porque não tem nada obstruindo. Então, para eu visualizar esse corte, é como se eu estivesse em cima dessa linha, olhando para frente. Então, vou ver essa porta aqui. Vou ver esta janela aqui, vou ver esta parede aqui, tá? E também vou ver esta porta e esta parede aqui, ó. Eu tenho que marcar, no caso, essa janela dentro da parede também, tá? Do outro lado, na outra parede, eu não tenho janela. Então, é isso que eu vou ver pelo corte. Vale lembrar também que esse piso aqui, o nível dele é 8 centímetros. Tá? E o piso aqui da cozinha ou da sala de estar é de 10 centímetros. Então, esse aqui ele é 2 centímetros abaixo do outro. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui no corte. Olha só, esse é o corte B. Tá? Você pode observar que aqui a elevação é 8 centímetros, aqui é 10, então eu tenho a diferença de 2 centímetros. Aqui eu tenho uma porta que eu falei, tem a janela, a outra janela, a porta.
Vamos lá então para o nosso desenho para fazer esse corte. Já marquei aqui então onde vai passar o corte e agora eu vou chamar novamente o Construction Line, o atalho é XL. XL Enter, agora serão linhas na vertical e aí eu vou marcar agora o que eu vou visualizar no corte. Olha só, esta parede, posso clicar em qualquer lugar desde que seja em cima dessa linha. Essa outra linha aqui também, tá lá, tá fazendo linhas infinitas, ó. Quero marcar essa porta, a largura dela. Tá? Eu poderia fazer o desenho com as medidas que eu tenho, mas é muito mais difícil. Quero marcar essa bancada. Tá? Eu tenho uma paredinha ali também que eu tenho que depois colocar. Essa janela aqui, também quero marcar. Bom, que linha é essa aqui? Só um minutinho, deixa eu deletar essa linha, que eu não lembro que linha é essa. Eu cliquei em algum lugar ali e fez uma linha. Então, no caso, seria essas duas, a porta aqui, a bancada, a janela, tá? XL novamente, vertical. E aí eu tenho essa parede, que eu vejo pelo corte. Opa, não foi na vertical. Deixa eu deletar aqui. Então, XL Enter, vertical, acho que agora sim. Aqui, aqui. Tenho essa porta aqui, certo? E essa última parede aqui. Tá aqui. ESC ou Enter para sair do comando. Já tenho as marcações aqui. E agora eu vou fazer uma linha na horizontal. Tá? Essa linha na horizontal para indicar o piso. E vou chamar o comando Offset. Então vamos lá. Offset, ó, Enter. A distância vai ser 413. Pega essa linha e joga para cima. Por que 413? Porque eu estou seguindo a outra planta. Se você observar aqui, ó, tá vendo? Comando DI, Enter, aqui no corte. Ó, daqui até lá em cima tem 413 centímetros. Tá? Estou seguindo essa planta. No caso, se você estiver fazendo aí algum desenho, você vai ter as medidas e aí você coloca na medida certa. Tá? Aqui eu estou apenas copiando. Então, comando Trim, olha só, clica no espaço vazio, arrasta, pegando todas as linhas, clica do outro lado, Enter e faz a mesma coisa. Pronto. Então, aqui eu tenho já parte do meu corte pronto. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos marcar aqui vai ser essa janela aqui, ó. Essas duas linhas, a marcação dessas duas linhas, janela não, desculpa, essa porta. Eu falei porta, né? Essa porta aqui, ó. Essa porta ela tem 210 de altura. Então vamos lá, offset, distância 210, clica nesta linha, clica do lado de cima dela. ESC para sair do comando, comando Trim, clica nesse espaço vazio aqui do lado da porta, arrastando e clica do outro lado para pegar as três linhas dessa porta. Tá aqui, ó. Enter e agora eu clico nas arestas que sobrepassam a porta. Essa e essa. Pronto, já tenho a porta identificada aqui. Depois a gente faz os detalhes. Na finalização do projeto a gente faz esses detalhes. Bom, a próxima linha que eu tenho aqui, essas duas linhas aqui é uma janela. São uma janela, tá? Essas duas aqui, ó. E esse aqui é a bancada. Vamos fazer a janela primeiro? Essa janela, o peitoril dela é de 110. Então, olha só, offset 110, clica nesta linha de baixo, clica do lado de cima dela. E a altura dela é 120. Então, clica nesta linha, leva o cursor para o lado de cima e digita 120, Enter. Comando ESC para sair do comando, comando Trim. Olha só, arrasta, pegando as quatro linhas, tá? Aqui, ó, as quatro linhas dessa janela, Enter, e faz a mesma coisa, as quatro linhas da janela. Aqui, então eu tenho mais uma janela. Essa janela é de 4 folhas. Depois a gente faz os detalhes. Agora a bancada. Essa bancada aqui ela está com 25 centímetros.
Vamos comprovar aqui, ó, comando DI, olha só, 25. Só que eu tenho uma paredinha ali de 15 centímetros. Então, primeiro eu vou chamar o comando offset, distância 15. Essa linha aqui da direita, vou clicar nela e depois do lado esquerdo dela. A altura dela é 105, tá? A altura, o tampo, a base, a parte superior. Então, comando offset, distância 105, enter. Clica na linha de baixo, clica para cima, tá certo? Agora clica nessa linha, joga para baixo 5 unidades. Tá aqui, ó. Comando trim, clica nesse espaço aqui para selecionar as 4 linhas. Na verdade são, deixa eu chamar novamente, nem precisou. Aqui, ó, são 5 linhas na verdade, tá? Aqui, enter. E agora eu vou selecionar essas 2 linhas aqui, essas outras linhas aqui. Essa linha aqui ela não tem nem essa de baixo e nem essas 2 de cima aqui, ó. Tá? E também aqui não tem essa linha aqui no meio. Aqui. Pronto, aí eu já tenho a minha bancada. Tá? Aqui no caso, como o nível é 10 centímetros, então vou jogar aqui, ó, 10 centímetros para baixo e depois fazer uma outra linha aqui. Tá certo? Vamos lá. Agora, aqui eu tenho uma... Eu tenho janela aqui? Não, só tem essa porta aqui. Essa porta, ela é de 210, só que o nível, tá, é 2 centímetros abaixo do outro. Então, para isso, aqui eu vou fazer o seguinte. Comando line. Pegar essa linha aqui, ó, que é da parede. Eu vou colocar 2 centímetros para baixo. 2 centímetros para baixo. E fazer isso aqui. Tá certo? Depois a gente termina com os detalhes ali. Então, essa porta aqui, eu vou chamar o comando extend para estender até a linha de baixo. EX Enter, Enter novamente para chamar o Select All. Tá aqui, ó. E agora com o trim eu posso inclusive cortar essa linha aqui, ó. TR Enter Enter, aqui, aqui e aqui. Pronto, agora eu consigo colocar 210 nessa porta na altura correta. Offset 210. Tá aqui, ó. Clica nessa linha, clica do lado de cima, Enter. Para sair do comando, TR Enter. Seleciona essas 3 linhas aqui. E agora eu quero cortar essa e esse pedacinho aqui, ó. Essa é a minha porta, tá? Aqui também eu tenho uma janela, então eu vou ter que aumentar essa linha aqui, ó. Você pode clicar nesse grip, que é o quadradinho, e arrastar o cursor até onde você quer. Vamos lá, eu preciso estender também essas linhas até a linha de baixo. Então, comando extend, Enter novamente para Select All, arrasta o cursor aqui ou clica nas 2 linhas até estender na parte de baixo. A altura dessa janela é 70 centímetros, a altura não, peitoril, e depois 145 de altura. Então vamos lá, offset, distância 70, Enter, clica nessa linha, clica do lado de cima, clica nessa nova linha, leva para cima 145, que é a altura da janela. ESC para sair do comando, comando trim, seleciona as 4 linhas, assim, Enter, e agora eu vou cortar essas linhas aqui, ó. Essas aqui, ok. E o comando trim novamente, Enter, Enter para o Select All e tirar isso aqui. Bom, o que mais nós temos que fazer aqui? A laje, né? A laje está a 413, já está aqui. Então, vou jogar agora mais 8 centímetros para cima. Offset, distância 8, clica nessa linha, clica do lado de cima. E eu quero jogar 60 centímetros para o lado de fora aqui. Tá, então, esses 60 centímetros, aqui eu vou chamar o comando lengthen. L-E-N, delta, opção delta, 60. Então, olha só, esta linha e do outro lado também. Esta aqui e esta aqui. ESC, posso unir aqui com o comando line, então L-Enter, aqui e aqui, do outro lado também. Aqui e aqui.
Tá certo? E agora, aqui, eu tenho esse pedacinho aqui que são 83 centímetros de acordo com a planta, tá? Que é o telhado que eu vejo lá do lado de fora. Então aqui vai ser 83 e ele vai pegar a perpendicular nessa linha aqui, ó. Para isso, Shift e o direito do mouse, perpendicular e coloca aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Comando Line, aqui vai dar 83 e a perpendicular aqui. Nesse caso, ou pode ser o Shift ou o direito do mouse, ou digita PER, que é per, ele vai te mostrar a perpendicular, você clica na perpendicular. ESC ou Enter para sair. Tá? O que mais nós temos aqui? Tem uma laje aqui na área de serviço. Vamos analisar aqui a laje. Essa laje ela está a 127 acima da porta. Deixa eu ver se ela é de 8 centímetros também. Não, essa é de 10 centímetros. Então vamos lá. Então ela está a 127. Eu vou usar essa linha da porta como referência. Offset, 127, Enter. Clica aqui, clica lá em cima. E depois clica aqui para cima, 10, Enter. Tá? E essa linha aqui, que é a laje, ela tem que encostar nas paredes. Então, para isso, vou usar aqui o comando Extend, EX, como limite. No caso, eu tenho esta linha e tenho esta linha aqui. Enter. E aí você clica aqui e do outro lado também, para as linhas encostarem lá. E com o comando Trim você vai tirar essa interseção aqui, ó. TR, Enter, Enter. Tira aqui e tira aqui. Não foi? Agora foi. Tá certo? Então, o que mais nós temos aqui? Aqui eu tenho TR, Enter, Enter. Tirar esse pedacinho aqui. Tá? E aqui eu vou colocar Line. Aqui é 8 centímetros, então 8. Certo? Que é o piso. O que mais nós temos aqui? Tem a projeção da cumeeira. Tá? A projeção da cumeeira, ela está a 226 centímetros. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só, 226 centímetros acima dessa janela. Tá? Eu vou usar como referência essa medida aqui. E vou usar essa janela aqui como referência. Então, vamos lá para o nosso desenho. Aqui, ó, 226 acima dessa. Então, vamos lá. Offset, 226. Clica aqui, clica lá em cima. Está aqui. Neste caso, eu posso usar ou fazer uma linha aqui, ó. Vou fazer uma linhazinha aqui. Então, eu vou usar um comando aqui. Comando Line. Uma linha de qualquer tamanho, tá? Mas pequenininha aqui. Para isso, eu vou usar o comando Fillet. F Enter com raio 0, clica aqui e clica nesta linha aqui. Ó. Ele vai unir essas duas linhas. Do outro lado, a mesma coisa. Fillet, o atalho é a letra F, clica nesta linha, clica nesta outra, elas vão se encontrar ali. E pronto, eu já tenho aqui a projeção da cumeeira. Aquele detalhe das telhas aqui é apenas um detalhe. Depois a gente pode colocar o detalhe também das portas, né, das folhas, a gente coloca depois. Mas esse é o meu corte B, tá? É o corte BB que passa lá dentro da casa, aquela linha que eu te mostrei, que é essa aqui, ó. Tá? Essa linha, esse é o corte B. Agora nós vamos fazer a fachada, só que antes eu vou passar isso aqui para Layer Cortes. Tá? Então, selecionei tudo e passei para Layer Cortes. Se quiser mover isso aqui, colocar do lado, você pode colocar onde você quiser aí. Tá? Depois, lá no Layout, que a gente configura a impressão, aí sim você faz bonitinho na prancha. Bom, voltando aqui com o nosso vídeo, então, a fachada que nós vamos fazer agora é essa parte. Essa é a frente que está para a rua. Tá? Deixa eu te mostrar lá na outra planta. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o terreno. Tá? É a área. Essa aqui é a nossa casa. Tá? É a casa que estamos construindo aqui. Então, essa aqui seria a parte da frente. A entrada para dentro da casa é pelos fundos, é pela varanda. Mas a fachada é essa parte da frente aqui. E é o que nós vamos fazer aqui.
Então, nós vamos usar como referência essa parede aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa janela aqui, tá? Tenho essa janela, tenho essa janelinha aqui que é do banheiro. O que mais nós temos aqui? Bom, é só isso, tá? Então, se eu estivesse de frente para casa, eu veria esta parede em pé com essas janelas, e é isso que nós temos que marcar. Então, vamos lá para o nosso desenho. Tá aqui, ó. Eu vou usar novamente as linhas infinitas. Agora, a fachada é como se eu estivesse do lado de fora da casa. Então, eu não vou ver, por exemplo, essa parede de 15 centímetros, porque do lado de fora eu não vejo a parte interna da parede. Eu tenho que marcar apenas a parte externa. Então, vamos lá. XL, Enter. Opção vertical. Vou pegar essa linha aqui, a janela. Vou pegar aqui essa outra janela, essa outra janelinha aqui e essa parede aqui, a externa. Somente essas linhas aqui, tá? São poucas linhas agora. Comando Line, então passar uma linha aqui na horizontal, tá? Com o comando Line mesmo. Offset, o offset nesse caso ele vai ter 340, tá certo? Porque tem 10 centímetros aqui do piso. Então, vamos lá, o offset aqui vai ter 340. Então, offset 340, clica nessa linha, clica do lado de cima dela. Tá aqui, ó. Comando Trim, TR Enter, seleciona desta forma, Enter, e seleciona novamente, tá? Tá aqui, ó. Bom, então aqui eu tenho o meu desenho, essa parte aqui é a janela e aqui é a janela. Tá? Se você olhar no desenho aqui, ó, posso até aproximar aqui com o comando Move, deixa eu colocar mais próximo aqui, para entender melhor. Ó. Isso é janela e aqui é a janela. Tá? Essas duas janelas, o peitoril delas tem 60 centímetros, tá aqui, ó, aqui e aqui. E a outra janela tem 180. Então, vamos fazer essa de 60. É 60 centímetros e a altura da janela 140. Então, vamos lá. Comando Offset, distância 60. Clica na linha de baixo, clica do lado de cima. Clica nessa linha, leva o cursor para o lado de cima e digita 140. E agora ESC para sair do comando. Tá? Comando Trim, agora seleciona as 4 linhas dessa janela e as 4 linhas da outra janela. Enter. E agora, aqui, eu vou clicar ou arrastar o cursor e pegar essas linhas que estão fora da janela aqui, ó. Para deixar somente essas janelas. Tá aí. Então, são as duas janelas. E agora tem a do banheiro. Tá? Essa janela do banheiro, ela tem 180. Tá vendo? Ela tem 180 a altura dela, né? Do piso até ela. E depois mais 30 centímetros de altura. E é isso que nós vamos fazer. Aqui o peitoril, né, seria 180. Então, offset, 180. Clica nessa linha. Joga para cima, depois clica nessa linha. 30, Enter. Tá aqui. TR, Enter. Enter novamente. Opa, não. TR, Enter. Seleciona as 4 linhas. Enter. Seleciona as 4 linhas novamente. E aqui eu tenho a outra janelinha. Bom, o que mais nós podemos colocar aqui, então? Vamos colocar o telhado aqui, 60 centímetros para cada lado, então comando Lengthen, opção Delta, tá? Delta 60, então aumento essa linha e ESC para sair do comando. Se você observar lá na planta, você vai ver que essa altura dessa linha até a de cima tem 126. Então, como nós estamos copiando, offset 126, Enter, clica nessa linha, clica do lado de cima e você pode fechar com o comando Line as extremidades aqui, ó, desse lado e do outro lado também, tá? Aqui também nós podemos inclusive colocar uma achura aqui. Primeiro deixa eu alterar isso aqui de layer, vou colocar na layer cortes. Deixa eu mudar a layer corrente para layer cortes. E aqui você pode chamar o comando Achura. O Achura está aqui, ó, dentro de Draw. É o H, o atalho dele é H. Tá? E aqui você pode escolher uma achura.
Nesse caso, deixa eu ver qual eu posso escolher aqui. Pode ser esse aqui, ó, 131, pode ser esse aqui, tá? Basta clicar aqui dentro dessa área. No caso aqui, eu vou colocar o ângulo, tá vendo que ela está inclinada? Que ela está inclinada. Eu vou colocar o ângulo de 45. Bom, 45 deu certo. E vou também aumentar aqui a escala, tá? Vou colocar, deixa eu ver, 2, não, 5. Não, menos, 3. Acho que 3 tá bom. Tá aí, então, a minha achura que eu coloquei no telhado. E o que está faltando aqui agora, vamos ver. Tá, o que está faltando agora são esses detalhes aqui, ó, das madeiras ali, né? Deixa eu ver quanto ele mede aqui, DI, tá, ele tem 12 por 6,5, mais ou menos, 12 por 6,5. E a distância entre um e outro é de aproximadamente, de acordo com o desenho aqui, de 50 unidades, tá? Que seria 50 centímetros. Então, vamos fazer ele aqui. Vou fazer ele para dentro aqui, 2 centímetros, tá? Então, comando line, tá aqui, aqui vai ser 2, aqui vai ser 12, aqui vai ser 6,5 e aqui vai ser 12 novamente. Tá aqui, ó. Tá, e agora eu vou chamar o comando, esse aqui, o array. Pode ser o array retangular. Selecionar essas 3 linhas aqui, Enter. E aqui em cima, deixa eu sair do comando, selecionar aqui. Então, o número de colunas. Eu tenho 3 linhas, vai ser uma linha, que é o rows, certo? Número de colunas, eu, em vez de colocar o número de colunas, vou colocar a distância, que vai ser 50. Tá? E aí o número de colunas, eu posso clicar nessa setinha, arrastar. Deixa eu diminuir o meu desenho aqui. Até o final. Aqui, ó. Aqui, pronto. E aqui eu tenho, então, o madeiramento aí na minha fachada, tá? Então, essa é a fachada, e depois a gente vai colocar os blocos aqui, fazer os detalhes, como eu disse, mas isso já para finalização do nosso projeto. Então, nessa aula de hoje, nós fizemos aqui, ó, o corte AA, que é esse corte aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado aqui. F8 para tirar o orto. Nós fizemos o corte BB, tá aqui. E também fizemos a fachada. Só faltam os detalhes desses desenhos, tá? Tá aqui, ó. Lembrando que o objetivo desse tutorial, como eu já disse em outras aulas, é apenas explicar como se usa os comandos, tá? Então, eu não entro muito em normas de desenho. Então, eu estou apenas copiando as medidas do outro, tá? Para que a gente entenda. Em outro momento, a gente pode fazer uma outra planta com as nossas medidas, tá? Mas essa aqui eu apenas copiando, por isso eu sempre meço lá e coloco aqui as medidas igual está no outro desenho, tá bom? Eu disse que nós íamos ver locação nessa videoaula de hoje, só que eu vou deixar para a próxima videoaula. Então, na próxima videoaula, nós vamos ver o que falta aqui, que seria, vamos ver aqui, está faltando a locação, falta a situação e falta a cobertura. Tá? São desenhos fáceis de fazer, mas eu quero que você treine esses 3 aqui, que é um pouco mais difícil do que os outros. Os outros são bem fáceis aí, a gente faz na próxima videoaula. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!